Então, hoje nós vamos para a primeira aula de História Geral deste ano, né, e dessas atividades remotas, com o tema de Antigo Regime. Então, na verdade, nós tivemos uma série grande de videoaulas falando exclusivamente do Brasil colônia, desde a pré-colonização até o ciclo da mineração. Na semana passada não houve videoaula, porque o intuito era fazer uma revisão, assistir novamente, se necessário, todas as videoaulas e produzir uma linha do tempo, completar uma linha do tempo para compreensão cronológica. E agora a gente vai dar uma paradinha em História do Brasil e a gente vai ver um pouquinho de História Geral. Então, partindo do Antigo Regime, nós vamos falar sobre Revolução Inglesa, Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial. E daí voltamos para a história do Brasil com o processo de independência. O que nós precisamos entender para falar de Antigo Regime? Nós precisamos entender e lembrar que, na verdade, o Antigo Regime é o Estado moderno. Então, o Estado moderno, a partir ao longo dos anos, ele vai mudando, vai quebrando relações e vai ficando velho, vai se tornando um antigo regime, um regime que não funciona mais para aquela sociedade. Quando ele funcionava, como que ele era pautado e que relações existiam? Então vamos lá. O Estado moderno, ele era pautado na figura do rei, ou seja, eu tinha um absolutismo monárquico, onde o rei é o poder absoluto supremo e ele vai ter seus súditos, que são pessoas que não têm direitos políticos, e ele, com todo o direito político, e está naquele cargo porque, na verdade, ele tem uma origem divina. Então, o próprio Deus escolheu e colocou ele ali. Como que funcionava a sociedade nesse estado moderno? Ela era completamente desigual, onde você vai ter aquela camada que é privilegiada, normalmente detentora de poder e a base do governo do rei, no caso nobreza e o clero, e os não privilegiados, burgueses, camponeses, trabalhadores rurais. E a economia? Bom, a economia é pautada no mercantilismo, que é uma ideia de economia onde todo o controle está na mão do rei. Então, o rei ele tem total autonomia de decidir o que vai ser produzido, quanto vai ser cobrado, qual tarifa vai ser cobrada. Então, o controle dele sobre a economia e sobre a produção mercantil, enfim, o comércio e tudo mais, é direto. Então, ele tem uma intervenção direta com o intuito de proteger. Esse protecionismo, na verdade, é para desenvolver a nação, mas é em boa medida para que o rei fique cada vez mais rico, uma vez que ele está protegendo seu próprio patrimônio. Então, restrições ao comércio e à produção, como eu havia dito, né? Controle de preços e, por fim, o que nós falamos bastante ao longo dessas últimas videoaulas, que é o monopólio colonial, né? Então, o pacto colonial, a relação metrópole-colônia, que vai trazer uma exploração muito grande nesse processo do Estado moderno. E o antigo regime? O que muda deste Estado moderno, que passa a ser chamado de antigo regime, e principalmente quais as relações que vão modificar? Primeiro de tudo, o Antigo Regime vai acontecer entre o século XVI e o século XVIII. Então, a gente está falando de um processo longo que não acontece de um dia para o outro, certo? E ele vai aí de 1501 até o século XVIII, 1800. Então, a gente está falando de um vasto período que, inclusive, perpassa a colonização aqui no Brasil. Como que eram as nações, os estados modernos? Eles eram divididos em parte rural e parte urbana, sendo que 80% da população estava na área rural, eram camponeses ou proprietários de terra ou mesmo artesãos, mas viviam nas áreas rurais. As áreas urbanas, elas existiam as cidades, porém eles eram mais pautados a centros comerciais. Logo, a parte urbana era composta basicamente da burguesia
e sempre estava perto de algum porto, justamente porque você poderia escoar sua mercadoria. Então, a base aí da área urbana é o comércio. A gente vai ter uma mudança radical e um êxodo rural significativo quando a gente tem o início da industrialização, que se inicia de forma mais enfática, vamos dizer assim, na Inglaterra. Antes disso, a gente continua ainda com uma parte extremamente rural e uma pequena parcela urbana. Como que é a sociedade do antigo regime? É aqui que as coisas começam a mudar. Vamos lembrar um pouquinho. O Estado moderno, ele se forma no final do feudalismo, então quando já não existe mais formas de se manter uma sociedade pautada na troca de favores, né, que é a base do feudal, ou suzerano e vassalo, e eu começo a ter relações comerciais que foram trazidas em grande medida pelos movimentos das cruzadas, aonde surgiram os burgos para abastecer os cruzados, daí a burguesia, o comércio, a moeda e a completa contradição de se manter um sistema feudal. O que burguesia e rei tinham de relação e tinham de comum nesse período do Estado moderno? O fato de que ambos buscavam a mesma coisa. O rei queria voltar a centralizar o seu território todo fragmentado pelo sistema feudal. E a burguesia via nisso um interesse, porque uma vez que os territórios estariam todos unidos, estariam centralizados, ficaria mais fácil de você definir padrões de medida, moeda, entre outras coisas que facilitariam o comércio. Então, quando a gente fala de um sistema feudal, de uma base da sociedade através de favores, eu não estou colocando moeda, ou eu não tenho medidas padronizadas. Então, eu posso te dar uma galinha em troca você me dá uma vaca. Eu não tenho uma medida correta, padronizada. E isso é muito prejudicial para quem está lidando com o comércio. Logo, quando o Estado moderno começa a se formar, lá no início, antes da gente falar das grandes navegações, a gente tem um apoio da burguesia enorme com relação à centralização do reino. Agora, quando a gente está chegando no final da Idade Moderna, caminhando para próximo da Idade Contemporânea, a gente começa a ver uma outra situação, que é a burguesia indo contra essa centralização, esse luxo excessivo, esse poder excessivo da realeza, certo? Então, a sociedade do Antigo Regime, e a gente estuda muito isso em Revolução Francesa, ela é dividida em estados, primeiro, segundo e terceiro estados. O primeiro estado é composto pelo clero, e basicamente 1% da sociedade é o primeiro estado. Dentro do próprio clero, você vai ter as divisões entre alto clero e baixo clero, ou seja, a hierarquia e a desigualdade dentro do próprio clero. Depois, o segundo estado, a nobreza. Então, é o apoio, é o suporte do rei. É aquela nobreza, é aquela parte da população que vai permanecer apoiando e sustentando esse poder real. 2% da população fazem parte dessa nobreza. Você vai ter tipos diferentes de nobreza, nobreza cortesã, nobreza provincial, nobreza de toga, que se diferencia da forma como se tornaram nobres, né? Alguns você tem passando de pai para filho essa questão da nobreza, ou a nobreza cortesã que vive dentro do palácio, vive às custas do rei, ou a nobreza de toga, que é quando você se torna nobre, então você, vamos dizer, evolui, né? Muda de estamento. E o terceiro estado, 97% da população, que é o povo, basicamente burguesia, que também tem sua divisão, alta, média e baixa burguesia, e os trabalhadores urbanos, camponeses, artesãos, entre outros. Qual é a briga que vai começar a acontecer exatamente aqui, que vai fazer com que esse antigo regime não seja mais suportado nas sociedades europeias? Primeiro, o que cada um desses estados tem como dever e como direito.
O primeiro estado, ele tem como dever o ofício religioso, então rezar missas, atender confissões, enfim, tudo que estiver ligado à religião. E ele tem o direito de ser alimentado e defendido. Já o segundo estado, que é a nobreza, vai ter como dever a defesa militar do território, a proteção do território, e como direito contar com as orações, ou seja, com os ofícios religiosos do clero, e contar com o trabalho no sentido de cultivo da terra, de produção de alimento. E o terceiro estado? O terceiro estado tem que trabalhar para sustentar as demais camadas da sociedade. Ele tem o direito de receber oração e segurança, porém, ele vai ser o único que vai trabalhar para produzir o alimento e sustentar as demais camadas, além de ser o único estado que vai pagar impostos. Então, eu falo de dois estados que somam 3% da população, da sociedade, e essas porcentagens é principalmente pensando na França daquele período, que tem terras, cargos, prestígios, privilégios e isenção fiscal, não pagam nada. E eu tenho 97% da população que é obrigada a pagar impostos e a sustentar essas camadas acima. O que revolta muito, e a gente vai ver isso no processo de Revolução Francesa, o que revolta a burguesia é justamente o fato deles serem os únicos a pagar esses impostos e, além disso, de que eles veem esses impostos sendo utilizados para o luxo da monarquia, para o luxo de reis como Luís XIV, enfim, que são puro luxo, esbanjam alimento, esbanjam roupa, esbanjam palácios, sendo que há uma parcela significativa da população passando fome. Essa charge, ela é emblemática em mostrar isso. Então, ele está falando duas camadas da sociedade sendo carregada pelo terceiro estado. Então, eu estou falando da nobreza e do clero sendo carregada pelo terceiro estado, pelo povo. Nessa época, seres humanos não eram considerados iguais. Havia leis, havia vínculos jurídicos diferentes para cada um dos estados. Se alguém do primeiro estado cometesse algum crime, ele não seria julgado da mesma maneira que se alguém do terceiro estado cometesse exatamente o mesmo crime. Essa sociedade que a gente chama de estamental, ela significa que você não tem mobilidade social. A ideia de estamentos é dizer que você nasce naquela camada e provavelmente não vai mudar dela. Não há espaços para movimentação ou para mobilidade social. Apesar de você ter uma nobreza de toga, enfim, que é uma nobreza ascendente, ainda assim é um número muito pequeno e é um processo muito difícil. Hoje a gente fala de mobilidade social, então hoje a gente fala que as pessoas têm a possibilidade de se mover de camada social. Então a gente não chama mais de estamento, mas chama de camada social, justamente pela ideia de que seria possível a mobilidade. Porém, eu lanço aqui a pergunta e é justamente sobre isso que vai ser a interação dessa semana, o fórum dessa semana. Nós vivemos em camadas sociais onde há possibilidade da mobilidade social, mas a minha pergunta é: há efetivamente mobilidade social? Há exemplos de camadas ou de grupos da nossa sociedade que mais parecem estamentos, que vão nascer daquela condição e morrer naquela condição? Você consegue encontrar exemplos que mostrem que, apesar de estarmos vivendo em camadas sociais, nos parece que paramos no tempo e que ainda temos estamentos bem solidificados na nossa sociedade que impedem essa mobilidade? Bom, continuando, é exatamente esse o ponto que faz com que o Estado moderno, tão desejado pela burguesia no final do feudalismo e início da Idade Moderna, chegue ao fim e comece a dar sinais de que não está funcionando.
é o conflito entre o rei e a burguesia, entre a nobreza e a burguesia, onde a burguesia tem dinheiro, mas não possui terras nem poder, e se vê fora desse processo, uma vez que é única em pagar impostos, uma vez que está dentro do terceiro estado. Já a nobreza tem terras e poder, mas não tem dinheiro, então vive do dinheiro da burguesia, tendo o poder e o privilégio que a burguesia não tem. É esse o ponto que leva a burguesia a começar a se manifestar contra, se posicionar contrário à monarquia. Bom, o que nós precisamos saber também? Existiam alguns teóricos que vão justificar o absolutismo, vão justificar esse poder monárquico. Neste mesmo momento histórico, vão surgir alguns pensadores que vão falar justamente o contrário, que não está certo ter essa monarquia, que não está certo manter esse antigo regime, que são os iluministas. 3 teóricos muito importantes nós vamos ver agora. Primeiro, o Maquiavel. O Maquiavel que fez a obra O Príncipe, uma obra muito famosa, onde o objetivo central, né, a ideia central dessa obra é dizer que os fins justificam os meios. Então, não importa a forma como você vai fazer, desde que você chegue até o seu objetivo final. Então, a ideia da razão do Estado, onde o objetivo central é que o rei controle e governe aquela nação. O percurso que ele fez para conseguir isso, tanto faz, o importante é que ele chegou ao seu fim. Hobbes, que ele vai falar que o homem é o lobo do próprio homem. Então, Hobbes fala que há uma necessidade de controle da sociedade, porque o próprio homem se destrói. O homem é o lobo do próprio homem, então ele precisa de uma figura, de um poder que organize ele, porque ele não consegue fazer sozinho e pode, inclusive, se autodestruir de tanta selvageria desse instinto animal que tem. Essa é a ideia do contrato. Para Hobbes, seria que o rei é essa figura, e logo sendo essa figura, ele precisa centralizar o poder para conseguir organizar e não permitir que o homem se autodestrua. E por fim, a gente tem o Jacques Rousseau, um francês, que vai falar da origem divina. Ele vai justificar todo o poder do rei através de uma origem divina, né? Então, onde o próprio Deus teria eleito aquela pessoa para estar lá. Então, esses são os 3 principais teóricos que defendem e justificam o absolutismo. Porém, nós vamos ter vários filósofos que vão surgir nesse momento histórico falando de ideias de liberdade, de ideias bem contrárias a desses teóricos, os iluministas. O que é o iluminismo? Vai ser um conjunto de ideias que vai basicamente defender a liberdade individual dentro da sociedade. Então, eles são favoráveis ao progresso racional, eles são esclarecidos, então pessoas que falam de ciência, vislumbram a ciência dentro da realidade, a liberdade de opinião, de expressão. Então, eles vão criticar muito a igreja e o clero por eles fazerem parte desse processo ditatorial, autoritário. Eles acreditam em Deus, mas eles também acreditam na natureza do próprio homem, né? E a liberdade de expressão que eu já falei. Trouxe 3 iluministas muito importantes. O Rousseau, que ele vai falar do contrato social, assim como nós vimos o teórico, o Hobbes falando, né? Segundo Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem, e ele fala que há necessidade de contrato social. O Rousseau concorda, ele diz que realmente há necessidade de contrato social, mas segundo Rousseau, esse contrato ele deve ter de mão dupla. Então, eu não posso simplesmente governar para o que eu quero, eu não posso ter uma figura autoritária para poder controlar a sociedade. Na verdade, eu preciso de um contrato social onde esse governante governe para o povo, onde este povo consiga falar suas reivindicações. Então, ele defende um contrato social baseado na democracia e na liberdade dos homens. O Voltaire, ele vai defender
muito forte a liberdade de expressão. Então, ele diz que ele pode não concordar com uma única palavra do que você fala, mas ele vai defender até a morte o seu direito de falar. Então, ele é muito atuante na área da liberdade de expressão. E o Montesquieu, que ele vai propor a divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário. Divisão esta que perdura até hoje. Essa divisão tem como intuito limitar o poder dos governantes, né? E, consequentemente, limitar e minar um pouco desse poder que existe do rei. Por fim, eu trago um economista chamado Adam Smith, que vai ser muito importante nesse período, porque além da gente ter teóricos que defendem o absolutismo, filósofos que vão defender um novo ideal, um novo pensamento que é o iluminismo, a gente vai ter o Adam Smith defendendo o fim do mercantilismo. O que o Adam Smith fala? Ele diz que é necessário que haja a lei da oferta e da procura, que haja a liberdade da iniciativa particular. Basicamente, o que ele defende é que o Estado não tenha o poder que tem para intervir economicamente, mas que as pessoas possam concorrer umas com as outras nos seus produtos para poder ganhar o lucro que acharem melhor, que elas possam investir particularmente nos seus negócios, nas suas indústrias, enfim, aqui ainda não estamos na indústria, mas no processo dele, né? Mas o Adam Smith, ele vai trazer concretamente as bases teóricas do que é o capitalismo, a ideia de você ter a concorrência para obter o lucro e não a intervenção direta e constante do Estado na economia. Bom, isso é um pouco do que se tornou o Estado moderno. Então, partimos do Estado moderno e chegamos no antigo regime, uma sociedade que não está mais se suportando, que não concorda às desigualdades trazidas, diversos pensadores, diversas ideias surgindo, favoráveis a um processo de democracia, favoráveis a um processo de república, favoráveis ao fim da monarquia absolutista, e ideias na área da economia, criticando e martelando para que o Estado não tenha o poder excessivo que tem. Isso tudo coloca tudo na mesma panela, mexe e vai nos dar duas revoluções muito importantes, que são a Revolução Inglesa e, principalmente, né, neste contexto, a Revolução Francesa, que vão trazer, dentre outras coisas, ideais novos e também a abertura e o início de um processo tecnológico, que é da Revolução Industrial. Então, espero que vocês tenham entendido e caso tenha alguma dúvida, deixe sua pergunta. Um beijo, até a próxima aula. Tchau!